seu podcast diário, com o reverendo Wellington Augusto, da Igreja Presbiteriana de Brusque, Santa Catarina. Hoje, quinta-feira, 20 de maio de 2021, leia Lucas, capítulo 13, versículos 18 ao 21. Temos aqui a parábola do grão de mostarda e do fermento. As duas parábolas contidas nestes versículos possuem um interesse peculiar. Elas foram proferidas por Nosso Senhor em duas ocasiões e em dois períodos distintos de seu ministério, um fato que deveria nos fazer tributar mais diligente atenção às lições que as parábolas transmitem. Descobriremos que suas lições são ricas em verdades proféticas e experimentais. Quero tratar dois objetivos que estas duas parábolas nos trazem. A parábola do grão de mostarda, em primeiro lugar, tem o objetivo de mostrar o progresso do Evangelho no mundo. O início do Evangelho foi muitíssimo insignificante. Foi semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. O cristianismo, em seu início, era uma religião que parecia tão frágil, desamparada e sem poder que não sobreviveria. Seu fundador era alguém pobre neste mundo e terminou sua vida morrendo como malfeitor em uma cruz. Seus primeiros seguidores eram um pequeno grupo cujo número provavelmente não passava de 1000 quando Nosso Senhor deixou o mundo. Seus primeiros pregadores eram pescadores e publicanos que, em sua maioria, eram incultos. Seu ponto de partida foi um lugar desprezível chamado Judéia, uma província tributária do vasto Império Romano. Sua principal doutrina fora eminentemente idealizada para despertar a inimizade natural do coração humano. Cristo crucificado era uma pedra de tropeço para os judeus e tolice para os gentios. As primeiras movimentações do cristianismo trouxeram para seus seguidores perseguição de todos os lados. Fariseus e saduceus, judeus e gentios, idólatras que não conheciam a Deus e filósofos presunçosos. Todos concordaram em odiar e oporem-se ao cristianismo. Era uma seita contra a qual se falava em todos os lugares. Não são afirmações vazias, e sim são fatos. E fatos, queridos, históricos que ninguém pode negar. Se já houve uma religião que em seu princípio era semelhante a um grão de mostarda, essa religião foi o cristianismo. Mas o progresso do Evangelho, a semelhança da semente plantada na terra, foi grande, estável e contínuo. O grão de mostarda cresceu e fez-se árvore. Apesar da perseguição, oposição e violência, o cristianismo se propagou gradualmente e cresceu. Ano após ano, seus seguidores tornaram-se numerosos. Ano após ano, a idolatria decrescia diante do cristianismo. Cidade após cidade, país após país, recebiam a nova fé. Igreja após igreja era estabelecida em quase todos os lugares da terra. Pregador após pregador surgia, e missionário após missionário se levantava para ocupar o lugar daqueles que morriam. Os imperadores romanos e os filósofos pagãos, às vezes por meio da força, às vezes por meio de argumentos, tentaram em vão obstruir o progresso do cristianismo. Também poderiam ter procurado impedir que a maré fluísse ou que o sol não surgisse no horizonte. Em poucos séculos, a religião do Nazareno desprezado, a religião que havia começado em um cenáculo de Jerusalém, espalhara-se por todo o mundo civilizado. Era confessada por quase toda a Europa, uma parte da Ásia e todo o norte da África. As palavras proféticas da parábola cumpriram-se literalmente. O grão de mostarda cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. O Senhor Jesus disse que assim aconteceria, e assim aconteceu.
Queridos, é uma parábola esta que nos ensina a nunca desesperar de qualquer obra para Cristo, ainda que seu início tenha sido insignificante e frágil. Um pregador que está sozinho em alguma parte negligenciada da cidade, um missionário que trabalha entre muitos selvagens, um ministro do evangelho que se esforça para melhorar uma igreja corrupta e impura. Todos e cada um deles, à primeira vista, podem parecer completamente incapazes de fazer algum bem. Aos olhos de muitos, a obra pode aparentar ser muito grande e o instrumento para realizá-la bastante desproporcional à obra. Nunca alimentemos tais pensamentos. Recordemos essa parábola e tenhamos coragem. Quando o dever torna-se claro, não devemos levar em conta os números e consultar a carne e o sangue. Devemos crer que um homem que tem a semente da verdade de Deus ao seu lado, tal como Lutero ou Knox, pode transtornar uma nação. Meus queridos, se Deus estiver com ele, ninguém será contra ele. Se Deus estiver conosco, ninguém será contra nós. Apesar do esforço de homens e de demônios, a semente que ele está plantando, a semente que nós estamos plantando crescerá e se tornará uma grande árvore. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.